Estamos de volta agora com o pessoal da Ford, que teve um problema gravíssimo em Mendonça, Argentina, Buenos Aires. Eu trouxe aqui o Celso Versolato, que é treinador da equipe de futsal da Ford, e a Gisele Heblin Hotsuka, eita nominho difícil, que ela é fisioterapeuta do clube da Ford. O Celso vai nos contar um pouco sobre o último campeonato que participaram, e nós vamos passar agora um vídeo perguntando o que realmente aconteceu em Mendonça, porque pelo que eu estou sabendo, fora daqui do programa, lá nos bastidores, foi um absurdo. Vamos passar o vídeo e até nós vamos perguntar para o Celso e para o Luiz Fernando o que eles acham do que aconteceu agora. Vamos para o vídeo. Foi o 11º Pan-Americano de Clubes pela MF. É a segunda vez que a gente vai para fora representar o Brasil. O primeiro foi no Paraguai, na cidade de Caguaçu, que a gente foi muito bem recebido. Apesar de ser brasileiro, o pessoal da América Latina é um pouco contra o nosso futebol, que é o futebol alegre. Lá o futebol deles é mais duro, é mais pesado, mas a gente soube lidar muito bem com isso. O que a gente não soube lidar foi esse ano, que foi lá em Mendonça, na Argentina, onde o futebol foi o que a gente menos teve dificuldade em passar, e sim as condições que a gente teve. Primeiro, quando a gente chegou no país, a gente foi para um hotel muito ruim, que não cumpria com o regulamento do Pan-Americano, que tinha que ser um hotel 3 estrelas. Chegamos lá para olhar tudo direitinho, o Guto, né, o capitão da equipe, acabou avistando um rato num dos quartos, mas, acima de tudo, esse era melhor do que o hotel que nós estávamos. Não era 3 estrelas, era uma parte hotel que não era condigente com o regulamento, com um contrato que foi firmado entre as organizações, entre a Confederação, a Associação Mundial de Futebol de Salão. Acabamos indo para esse hotel mesmo, devido ao horário, porque era tarde, e estávamos esperando nossa janta e tudo mais. Jantamos se eu me recordo bem, foi um pouquinho de macarrão frio, que foi o que eles cederam para a gente, mas enfim, era o primeiro dia, até então achávamos que era apenas uma má organização. Nós acreditamos, né? Não podemos provar nada, mas pelo fato de terem roubado roupas de jogo, nosso uniforme de jogo, ter roubado nossos tênis de jogo, roubado documentação para o jogo, e isso em sincretismo junto com as partidas que a gente ia ter, que era contra o time da casa. E o interessante é que não teve sinal nenhum de arrombamento no hotel. Não teve, a perícia foi lá, não constatou nada de arrombamento, tanto que até o proprietário do hotel chegou a dar uma informação que a polícia acreditava que a gente tinha simulado o assalto. Achavam que a gente tinha feito isso para causar alguma polêmica, sendo que não, por que a gente ia roubar o nosso próprio uniforme para não jogar? Sendo que a gente demandou de 3, 4 meses de preparo, 4 meses de trabalho, junto à Confederação, junto à Confederação Brasileira, à Confederação Nacional de Futebol de Salão, para que a gente fosse lá e competisse uma semana que seja, mas que fosse algo justo. Porque a única equipe que sofreu maus tratos foi a única equipe brasileira que foi para o evento. Com certeza. Acima de tudo. Essas dificuldades fazem com que a equipe se una mais. Após a gente ver esse vídeo aí, que eu acho que foi uma calamidade que aconteceu com o time da Ford lá em Mendonça, eu pergunto para o Celso, o que você achou disso, esse absurdo que fizeram com o time de futsal? Primeiramente, boa noite, Nivaldo. Boa noite, presidente. Boa noite. O que aconteceu lá está sendo bem relatado mesmo no depoimento de um atleta nosso, Daniel Marques. A gente não sabe dizer ao certo se foi a pressão que eles estavam sentindo pela equipe brasileira, nós estávamos muito fortes para essa competição, de material humano mesmo. O único jeito de eles poderem afetar a gente era afetando o psicológico.
Só que eles não afetaram apenas o psicológico, eles afetaram a parte, vamos dizer, a alimentação dos atletas, os quesitos básicos. Então a gente não tinha mais estrutura para fazer um trabalho. Chegou um momento que a gente já pensava assim, vamos voltar. Só que a vontade não. Nós vamos ficar, vamos fazer a nossa parte, deixa a parte burocrática para a Confederação Brasileira, para a nossa presidente resolver, e nós vamos ir para jogar. Só que não tem como você fazer um jogo contra um argentino onde você se alimentou de copo de leite e alfajor, um macarrão, e vamos para o jogo 3 horas da partida. Nossa, sendo que a distância do hotel até a quadra é de 30 minutos. Ficamos sem passar fome de novo. Chega na hora, vamos tomar um banho, vamos. Cadê a água? Cortar a água do vestiário. Mas vocês estavam jogando muita bola para eles fazerem isso ou eles fizeram aleatoriamente assim? Quanto foi o primeiro jogo? O primeiro jogo pegamos a equipe do Chile, foi 8-2. Para vocês? Para nós, na mesma situação que estávamos, pensando que era uma má organização apenas do campeonato. Mas nós vimos que não é uma má organização. Tinha um intuito mesmo de prejudicar, porque a única equipe que sofreu esses maus tratos, vamos dizer, foi nós, foi a equipe brasileira. Foram os brasileiros. Foram os brasileiros. E em nenhum momento, responsável pela organização ia no hotel perguntar como vocês estavam. Nada, ninguém deu assistência, ninguém deu nada. Pela organização deles, mas a nossa aqui estava completamente nos apoiando, falando o que precisar estamos, vamos, faz o trabalho, tenta tranquilizar o pessoal. Só que no primeiro jogo você consegue estar na adrenalina, no segundo já vai bater a fraqueza. Aí o ânimo já fica a flor da pele, já vira ódio. Ainda pegou os argentinos. Os argentinos pareciam uns monstros. Pontapé de todo lado. Não, batia, passava por cima da gente como se a gente não existisse. Mas por causa de fraqueza. Após o jogo, jogadores passando mal, vomitando, perdão a palavra. Sabe por quê? Comida, não tinha o que comer. Alimentação, nada. Aí acabou esse jogo, chegamos no hotel para jantar e tinha uma coxa de frango. Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha macarrão, não tinha nada. Era uma coxa de frango apenas. Aí eu falei, que brincadeira. Vocês aguentaram lá. Aí eu falei, que brincadeira é essa? Aí começamos o quê? Pegar nosso próprio dinheiro, vamos tentar comer em algum lugar. Mas aí você ia com a camisa da delegação, que é a camisa da seleção do Brasil, o pessoal te olhava esquisito. Te olhava, opa, esse não vai jogar bola. Ele vai jogar o futebol de sala. Então eles não davam muita atenção. Você ia com uma roupa normal, te tratavam diferente. Então, os argentinos sempre tiveram essa bronca do futebol brasileiro, dos brasileiros. Quando você viaja, você chega lá, os caras te tratam de uma maneira espetacular. Verdade. Verdade? Então, Luiz, o que você acha disso? É de se lamentar, né? Mas eu queria até dizer para ti que isso não é coisa de argentino, não. Isso acontece aqui no Brasil. Nós tivemos agora para jogar o último jogo em Lins, um jogo festivo. O Linense já era o campeão. Primeira, a situação daquele estádio é deplorável, né? Segundo, me para um diretor do Linense com um carro de som nas alturas, na frente do vestiário. Nós nos dirigimos até o presidente do Linense e dissemos, olha, o que você quer com isso, né? Agora, é fato, é o que o Celso disse, é difícil você trabalhar, porque uma coisa é quando você mexe no psicológico e o atleta tem que estar preparado, por isso que hoje as grandes equipes têm psicólogos ao lado e tal, mas aí você começa a mexer na alimentação, no sono desses atletas, na acomodação, você bota ele para dormir num colchão ruim. O atleta trabalha em altíssimo rendimento, e aí a produção, né? Você não me contou o final da história. No final, eles foram campeões. Foram campeões. Eu ia perguntar menor. Eu ia perguntar duas equipes da Argentina. Tinham duas. Uma de Mar del Plata e uma de Mendonça. E pode entrar no Pan-Americano desse jeito? Pode por arranjos. Acordos comerciais. A final foi feita entre as duas equipes da Argentina. Também isso é uma festa deles. Você queria ir lá atrapalhar, porque se deixasse, você voltava com o caneco, né? Se deixasse, você saía com o caneco. Você vai para disputar para ser campeão. E esse ano nós tivemos, assim, entre aspas, com o pouco investimento que nós conseguimos, que foi feito, estávamos com uma equipe